Saravá Umbanda, saravá meus irmãos do canal de aulas. Estamos aqui mais uma vez para falar um pouquinho sobre a espiritualidade, sobre a nossa querida e amada Umbanda. Umbanda e a diversidade espiritual que existe em torno da religião de Umbanda. Hoje eu quero falar sobre um tema muito bacana. Qual é o tema? Quais são os orixás da Umbanda? É um tema que, antes de eu desenrolar, de eu falar sobre a questão de orixá, eu quero falar assim: a Umbanda ela tem uma grande diversidade de interpretação. Então temos aí as vertentes. Ah, mas para o Umbanda é Umbanda. Umbanda que eu conheço é Umbanda, Umbanda é Umbanda. Mas as vertentes elas surgem como? A partir do momento que existe o quê? A discordância sobre algum ponto ou sobre a diversidade que também entra no campo cultural. A gente está num país, religião brasileira, estamos em um país que é continental, um país imenso, e a Umbanda ela surge em vários pontos, embora a gente tenha a história do Zé Fernandinho de Moraes, a questão de 1908, mas como eu já falei em outro vídeo, a Umbanda ela já tinha de alguma maneira já se manifestado através de outros médios e vem um médio para fazer o registro e documentar a religião de Umbanda. E é lógico, quando a gente fala de orixás na Umbanda, a gente tem uma diversidade interpretativa, diversidade de fundamento, né? Diversidade de como tratar determinada circunstância. Então, quando a gente fala de Umbanda, a gente fala de vertentes. Então, de repente, se eu for falar aqui alguma coisa, olha, Ortiz, dentro do meu trabalho, eu não cultuo esse orixá, ou cultuo aquele outro orixá, ressalvas das invenções que existem, lógico, né? Mas a gente tem diferenças. Essas diferenças, elas não quer dizer, olha, aquela Umbanda está certa, aquela Umbanda está errada. Porque quando a entidade se manifesta dentro da Umbanda, lembrando que nós trabalhamos com os guias espirituais, trabalhamos com as forças da espiritualidade, né, com os nossos caboclos, né, com os nossos falangeiros, que aí está ligado aos nossos orixás. Nós estamos falando de um trabalho que vem tanto para trazer evolução para o ser humano, que busca a religião, para trazer a paz de espírito, tranquilidade, ligação e compreensão com o Criador, e esse trabalho que vem dentro do contexto da religião, que é o trabalho assistencialista. Então, o que importa, independente de vertente, é esta evolução, é este entendimento e essa característica da religião de Umbanda, que é única dentro da religião, onde um guia se manifesta para poder assistir alguém, orientar alguém, trabalhar como um psicólogo, trabalhar até como se fosse um médico. A gente tem aí os nossos guias, através de um banho de erva, através de um chá, através do benzimento que existe dentro do contexto da religião, as pessoas se curam. Então, o mais importante é isso daí. Agora, é lógico, você tem uma forma de interpretar aquela força através dos seus fundamentos, através daquilo que a religião prega dentro dos seus ensinos internos. Então, dentro da Umbanda tradicional, a qual eu defendo, tem algumas características que nós trabalhamos na fundamentação de força de orixá, que é o recolhimento na camarinha, barracão do orixá. A pessoa vai ali receber o amaci, vai receber o trabalho de cruzamento, vai ter aquela conexão com a espiritualidade, dentro de uma ritualística interna, com as suas rezas, que é uma fundamentação da Umbanda tradicional, que muitas outras Umbandas não têm.
Ah, mas aquela que não tem está errado? Não. Cada religião ou cada vertente tem a sua maneira de instrumentar o médium para atuar. Eu faço exatamente uma ressalva que se o médium não tiver o assentamento, ele passa a ter mais problemas que solução. Porque a força da vibração que é trabalhada com a pessoa que está sendo descarregada, essa energia tem que ser retirada de algum local, né? E é do fundamento que sai essa vibração energética, essa vibração, para poder dar sustentação para o campo mediúnico daquele médium, e assim ele faz o seu trabalho de assistência ao outro, principalmente quando se diz respeito ao descarrego. Tem que ter assentamento de Exu. E assim a gente tem esse trabalho. Agora é lógico, a palavra e a origem da palavra orixá, que ela é uma origem iorubá, ela tem uma origem na África, também entendendo que na África, o trabalho de orixá na África, como é feito ali as coisas, que é dentro de uma simplicidade tão grande, não tem nada a ver com aquilo que nós encontramos no candomblé no Brasil. Candomblé é uma religião brasileira, uma religião afro, mas é brasileira. Agora sim, eu vou até aparecer uma imagem para vocês, uma imagem que é o quê? É como que é feito lá o trabalho na África, como que existe ali, como que a pessoa está com a sua roupa simples, não tem aquela paramentação que nós encontramos no candomblé do Brasil. Então, existe uma diferenciação já da origem da força do orixá, dentro do conceito africano, para o candomblé. Sim, dentro do candomblé tem os seus preceitos, tem os seus conceitos. Dentro do candomblé existe o transe, diferente da manifestação espiritual da Umbanda. Lembrando, Umbanda e candomblé são religiões distintas, totalmente diferentes uma da outra, e, portanto, o trato é diferente dentro de um trabalho. O candomblé é uma imensa religião, uma religião maravilhosa, a qual as pessoas que seguem os seus preceitos corretamente têm ali todo um trabalho, um suporte dentro deste conceito religioso. E dentro da Umbanda, nós temos um outro tipo de visão, um outro tipo de característica que diferencia a visão orixá da visão do candomblé. No candomblé se trabalha muito através dos itãs. O que são os itãs? São as histórias dos orixás, são as lendas. E eles se baseiam praticamente em tudo dentro da questão da lenda. Dentro da Umbanda a gente tem um outro tipo de fundamentação, de interpretação de orixá. Tá? Não é querendo, olha, falar esse também é melhor, esse é... Não existe isso. Toda religião é boa. Católico, evangélico, budista, não importa. Né? Importante é você acreditar. Eu acredito na minha religião. Então é uma questão de fé. Quando você tem uma questão de fé, você acredita naquilo que você está seguindo. E é lógico, se eu acredito naquilo que eu estou seguindo, não tem como eu conceber a interpretação e entendimento de outra religião dentro da minha religião. Por isso que não se misturam Umbanda e Candomblé. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Bom, enfim, quais são os orixás da Umbanda? Então a gente tem lá nosso pai Oxalá, que tem aí toda a questão do sincretismo, né, através do entendimento, da interpretação, que é o orixá que comanda a corrente astral da espiritualidade da Umbanda e que está associada ao nosso divino mestre Jesus Cristo. Então, temos ali o Oxalá como Jesus. Dentro do candomblé nós temos o Xaguié e o Xalufã como Oxalás, que também entendo que dentro de uma compreensão interpretativa e vibratória de energia e força, faz parte dentro de um mesmo contexto, para mim, tá bem? Então, assim, Xangô, Oxum, Ogum, Iemanjá, Oxóssi, Inhansã, Obaluaê, o Mulu, Nanã, a corrente das crianças de Ibejada,
poderemos colocar dentro dessa relação. São os orixás que normalmente encontramos dentro da Umbanda, sabe? Dentro ainda do contexto daquilo que nós cultuamos. Pai Oxumaré, Pai Ogum-Edé, Mãe Euá, Mãe Obá e Pai Ossan. Ah, Pai Otis, mas dentro do meu culto religioso, nós não cultuamos o orixá Euá, né? Aí o pessoal fala, não, mas é um orixá do candomblé. Não, gente, não é isso. O orixá é uma força da natureza. A Umbanda é um culto à natureza. Se a Umbanda é um culto à natureza, toda a força proveniente da natureza é cultuável pela religião de Umbanda. Tá bem? Como eu falei, os orixás que eu citei, eles não estão correlacionados à invenção. Eles existem. São forças, são poderes da criação. E assim nós interpretamos e entendemos. E o que diferencia bastante dentro daquilo que nós trabalhamos no conceito da Umbanda tradicional? Nós vinculamos muito a força do orixá, a força que existe no espaço, no universo. Nós observarmos a nossa órbita, nós temos ali os planetas, e cada planeta ele rege um dia da semana. E cada regência planetária, nós temos ali um conjunto de forças que nós relacionamos aos orixás. Lembrando que os planetas, eles influenciam a nossa vida diretamente. Isso daí é científico, né? A hora que você nasceu, o dia que você nasceu, influencia na sua vida. Conjunção planetária. Essas forças, elas influenciam os seres humanos e tudo que existe dentro do planeta. Então nós temos aí esta relação planetária junto com a força de orixá, que é o que diferencia a Umbanda que nós estamos trabalhando aqui com as demais vertentes. Por isso que eu falei, são particularidades que existem dentro do conceito religioso e que quando a pessoa entende aquele conceito religioso e acredita naquele conceito religioso, você segue. Ah, Pai Ortiz, mas eu não acredito assim, acredito de outra maneira. Não tem problema, não estou aqui para fazer com que você seja convencido que você tem que seguir aquilo que eu estou falando. Eu estou falando dentro de um conceito religioso a qual eu atuo e trabalho e acredito. Então é questão de fé e de acreditar em um poder da criação. E assim se constitui e se fundamenta os orixás dentro do conceito religioso a qual nós atuamos. Então a pessoa vai receber um banho de erva dentro da sua camarinha, dentro da sua feitura, ele vai receber dentro do horário do seu orixá que está relacionado à força planetária e que tem uma influência muito grande no seu ori, na sua vida. Ele vai ter uma abertura de prosperidade, de vibração que é diferente e que é positivo. Porque existe o vínculo de todo um movimento astral para com a vida do ser humano que está ali recebendo aquele preparo. Então é dessa maneira que eu entendo o orixá. Não entendemos orixás através dos itãs, através das lendas, através das histórias. Nós entendemos orixá através de uma força criadora, que é uma característica a qual eu venho falando dentro de um trabalho. Então, e também nós não cultuamos, dentro da Umbanda tradicional, não cultuamos orixá Exu. Ah, mas quem cultua orixá Exu está errado? Não, é um conceito daquele tipo de trabalho. Nós cultuamos um aspecto luciferiano. Quimbanda luciferiana, ou Umbanda luciferiana, colocar aqui é uma questão de interpretação interna dentro de um conceito de trabalho. E assim nós polarizamos uma força, como eu já havia falado, dentro da Umbanda nós temos ali não só a questão afro, nós temos a questão ameríndia, nós temos a questão oriental, nós temos as questões que envolvem outros conceitos de interpretação da espiritualidade, não é de religião, tá, gente? Quando a gente fala assim, olha, o sincretismo vem do catolicismo, ele não vem do catolicismo, ele vem da espiritualidade dessa maneira universal interpretativa
daquilo que nós cultuamos dentro da religião. É diferente. Não existe nada dentro do catolicismo que nós introduzimos como meio de interpretação do nosso trabalho. São só a questão dos símbolos, ou as simbologias, né, dos ícones que nós ligamos a uma imagem que proporciona a interpretação do entendimento daquela força que nós recebemos. É uma coisa muito simples. E dessa maneira nós cultuamos e trabalhamos. Quais são os guias de trabalho da Umbanda tradicional? Eu quero deixar isso aqui bem claro. Quais são os guias? Preto Velho, os nossos caboclos, os nossos baianos, os nossos boiadeiros, os nossos ciganos e a corrente dos marujos, que são os nossos marinheiros, né? É que marujo pega tanto mar quanto lagos e tudo mais. Não tem outro tipo de linha ou corrente de trabalho. É esta. Dentro de um conceito de trabalho, junto com a força de esquerda, que são os nossos Exus, Pombagira, Exu Mirim. E assim nós temos todo um panteão de forças onde nós atuamos dentro da espiritualidade. Mais uma vez, quais são os orixás que se cultua dentro da Umbanda tradicional? Você vai encontrar aqui no livro de ouro da Umbanda. Inclusive eu cito aqui 2 ou 3 orixás que nós não cultuamos, nós colocamos por respeito, sabendo que muitas pessoas cultuam, tá? Então vamos lá. Oxalá, Xangô, Oxum, Ogum, Iemanjá, Oxóssi, Inhaçã, Obaluaê, Omulu, Nanã, Oxumaré, Ogunedé, Euá, Obá, Ossan e a corrente de Bejada. Além disso, nós trabalhamos com uma outra força que é um poderoso entendimento interpretativo. A força do tempo. Não é Iroko nem Orocô, não é essas forças, é a força do tempo, o tempo da criação. Então, desde o início dos primórdios do tempo, né? Eu citei aqui uma vez aqui a questão do Big Bang, né? Só que Big Bang ainda nos leva e nos remete ao pensamento também do que existia antes, né? Mas desde o início de qualquer tipo de ação da própria criação, esse tempo está ligado à relação do Criador, como uma força poderosa de Deus que nos impulsiona o tempo todo e que rege a nossa vida, do início ao fim, junto com a força dos nossos orixás. E aqui nós estabelecemos um entendimento, uma interpretação das forças que são cultuadas dentro de um contexto de trabalho. Lembrando que tempo nós não cultuamos como orixá, nós cultuamos como a própria força da própria criação. Como cultuamos também a força da Mãe Terra. Também não como uma força orixá, mas como a representatividade da Grande Mãe, que acolhe todos os pontos de força e que nos proporciona todas as energias que estão relacionadas aos nossos orixás. E assim nós nos relacionamos ao nosso lado ancestral, à nossa vida e às bases da espiritualidade da qual nós trabalhamos e cultuamos. Isso é lógico, são estudos. Mas ainda voltando àquela característica, o que mais importa dentro disto tudo é você viver em paz, é você direcionar coisas boas ao seu próximo, é você seguir dentro daquilo que você acredita de uma maneira correta, sem desejar mal a alguém ou a ninguém. Sem fazer com que o seu trabalho seja corrompido pelas atitudes equivocadas do negativismo, das vibrações que muitas vezes as pessoas alimentam dentro delas. E a Umbanda é isto. É você viver em paz, é você viver tranquilamente, é você olhar o outro também entendendo as limitações e as dificuldades que cada um traz. Às vezes as pessoas elas agem de formas que são equivocadas, então você tem que interpretar tudo isso. Tá? E a Umbanda ela tem uma questão de ser muito disciplinar, no seguinte entendimento de que não se faz absolutamente nada para trazer prejuízo para quem quer que seja.
Isso é Umbanda. Isso seja através de qualquer tipo de trabalho relacionado à Umbanda. Principalmente quando a gente fala de Exu. Tá bem? A Umbanda não se compra em caixinha de trabalho, gente. Para velhinha, para acender, para Exu. Isso daí não existe. Esse negócio que a pessoa manda pelo correio, caixinha, para você poder fazer trabalhinho, isso não existe. Você tem que estar seguindo um terreiro, fazer os seus fundamentos, seu preparo, os seus trabalhos e buscar fazer o bem para você mesmo. De você desejar bem a você, de você acreditar em Deus e assim seguir a sua vida. E dessa maneira é Umbanda. Tá bem? Então fica aqui essa aula, a gente falando sobre a questão dos orixás. Mais uma vez, entendendo. Orixá é a força que eleva, encanta e traz paz. Está escrito aqui, ó. Tá bem? Então, a força do orixá está na tua vida. A força do orixá está no seu ori. Orixá é pai e mãe de cabeça. Rege a sua vida. Portanto, faça o melhor por ela. Tá bem? Pela sua vida e pela sua existência. Meu saravá a todos. Encontro com vocês aqui na próxima aula para a gente falar sobre coisas maravilhosas da nossa querida amada Umbanda e sobre a espiritualidade. E não esqueça, clique no sininho, compartilhe os nossos vídeos e se inscreva em nosso canal.